Senhor, é porque o Teu amor nos alcançou que nós estamos aqui. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Gabriel é um mala, porque sabe que eu gosto dessa música, aí bota essa música antes de eu pregar. Não for ele que for pregar, vou pregar uma peça nele. Irmãos, tão bom estar aqui com vocês nesse culto, cheio de gente, vixe, até cadeira estão estando lá atrás, graças a Deus. O meu pastor, nosso arcebispo Dom Paulo Garcia, gosta de dizer que o evangelho é irresistível, que o evangelho é a coisa mais linda do mundo. Eu passei a minha vida inteira ouvindo ele dizer que nós, cristãos, temos a mais impactante mensagem do mundo. Nossa tarefa, portanto, não é difícil de evangelizar, porque a gente tem a melhor mensagem, que Deus nos ama, Jesus pagou o preço, e pela graça, crendo, nós temos vida eterna e vida abundante também aqui. E ele diz que se você não conhece isso, como é que você pode subsistir? Ele gosta de dizer, né? Essa mensagem é maravilhosa. Hoje, eu fui de manhã, aliás, nesse fim de semana todo que eu fui outras vezes, a gente está tendo um cursilho feminino. São 217 mulheres que agora estão encerrando um cursilho lá, e na sexta-feira eu fui pregar uma palavra lá, e eu digo, meu Deus, como minha tarefa é fácil aqui na sexta-feira no cursilho, porque a mensagem que eu carrego para pregar é a melhor mensagem do mundo. É uma mensagem que só você sendo muito maluco, você vai rejeitar. Só você sendo muito doido para você não amar quem te ama tanto assim. Como não amar a Deus que nos ama tanto, né? Então, agora, há um fenômeno que nós precisamos observar que vem após essa pregação da graça e do amor. E a música que os meninos cantaram aqui, Gabriel e Malu, diz, seu amor nos alcançou. Quando o amor de Deus nos alcança, muda tudo. Pelo menos foi assim comigo, eu imagino que deve ter sido com a maioria de vocês que estão aqui. Muda tudo, mas quando ele nos alcança, a gente tem um caminho, que é um caminho de crescimento. Eu ia dizer, não basta esse amor nos alcançar, mas basta esse amor nos alcançar, para a nossa salvação. Mas depois que somos salvos, há para nós proposto um caminho, que é um caminho de crescimento. Se espera que a gente cresça. Aliás, todo ser vivo tem que crescer. Quando não cresce, é porque tem alguma doença, tem alguma coisa errada. A gente é feito para crescer e espiritualmente também é assim. Tem pessoas que chamam que elas têm síndrome de Peter Pan, porque não querem crescer em termos de maturidade. Então são pessoas que fazem 15, 20, 30, 40 anos, mas ainda se comportam como se fossem crianças. Você conhece gente assim, com síndrome de Peter Pan? Eu estou pensando agora em pessoas que têm uma síndrome de Peter Pan espiritual. Pessoas cujo amor de Deus já alcançou, que já se renderam, que já se entregaram ao Senhor Jesus, mas passam 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos na mesma coisa, não crescem, não se desenvolvem, é como se tivessem apenas aderido a uma religião, a uma igreja, mas permanecem estagnados numa fé superficial e sem querer ser duro, mas já sendo uma fé medíocre. E a palavra de Deus vem em nosso socorro para nos ajudar e nos exortar a querer crescer e se desenvolver. Amém? Agora, crescer dói. Crescer dói em todos os aspectos. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha dor de perna, a mamãe dizia que era porque eu estava crescendo. E eu não sei se... Eu acho que é isso mesmo, né? Eu não sei se isso é folclore, não. Você me diz aí, você que trabalha com isso. Mas crescer dói fisicamente. Crescer dói emocionalmente também. Porque para sermos equilibrados emocionalmente, para sermos ajustados, dói. Era melhor a gente ser imaturo e ficar dando barraco nos cantos. Mas crescer emocionalmente também requer esforço. E espiritualmente não ia ser diferente. O apóstolo Paulo, ele estava escreveu essa carta para uma igreja cheia do poder de Deus. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Uma igreja cheia das manifestações do Espírito Santo.
E eu, irmãos, estou muito feliz com a nossa igreja. Muito, muito. Eu estou aqui absolutamente impactado com o que eu vivi esse fim de semana. Sexta-feira, a gente teve 2 velórios de pessoas muito queridas da nossa igreja. Um velório e um culto em memória. E eu não pude ir para o velório, porque quando eu soube o velório já tinha acontecido. Mas para o culto em memória eu pude vir à noite. A gente fez o culto em memória do filho de Laércio e Fernanda. E eu passei aqui à noite para dar um abraço neles. Mas cheguei aqui, vi Ligarião e uma turma se preparando para jogar vôlei. E a turma já estava jogando vôlei. E alguns homens, Diógenes e outros homens aqui, fazendo um churrasco, porque tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer uma festinha também. Mas além do churrasco, eles estavam preparando o café da manhã dos homens que teve no sábado de manhã. E era uma alegria e uma comunhão. A maioria das esposas estavam lá no cursilho e os homens aqui preparando uma comida gostosa. Eu ainda filei um lanchezinho daqui, porque eu sou desse. E fui resolver outras coisas, sair. Se eu soubesse que tinha churrasco, eu tinha ficado, né? Mas ninguém tinha me dito. Essas coisas ninguém me diz. Aí fui-me embora, muito impactado com esse movimento. E aí eu estava de folga no sábado de manhã. Folga que é rara para mim. Mas Paula estava na Paraíba, visitando os pais. Ia ter o café da manhã dos homens, mas eu não estava escalado para fazer nada. Acordei cedo, meditei nessa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Mas eu acordo muito cedo, então eu terminei e disse, não, eu vou para a igreja, para o café da manhã dos homens. Cheguei aqui, tinha quase 300 homens. A coisa mais linda. Homens de Deus aqui debatendo, trazendo vida pura para outros homens sedentos. E eu fiquei aqui comendo meu bodezinho, só feliz de contemplar tanta coisa que Deus fez. Aí achei pouco, fui passar a tarde e a noite na Catedral da Trindade no Profetiza. Quantos aqui estavam no Profetiza ontem? Levanta a mão. Tem uma galera aqui, essa galera do lado direito aqui, da ponta direita, estavam lá. E eu fiquei completamente impactado. E assim, o que Deus fez ontem lá não estava nos meus planos. Eu não planejei aquele negócio ali. Eu disse, Deus, eu vou ali cumprir uma tabela de verdade e vou para casa dormir cedo, porque no outro dia tem mãe Anitta, eu vou pregar de tarde, de noite, eu preciso descansar. Mas não consegui ir embora. Não consegui ir embora, fiquei lá até o fim, porque Deus estava agindo de uma forma extraordinária e sobrenatural. E eu fui para casa para dormir e não conseguia dormir, pensando nas coisas que Deus estava fazendo e tinha feito. Aí acordo e chego no cursilho, com uma manhanita de 960 pessoas, e 217 mulheres fazendo, e quase 200 trabalhando, tinha 1.400 pessoas ali, e eu vim para cá para o culto da manhã, lotado. Rodolfo trouxe uma palavra, que eu recomendo que você assista o culto da manhã, uma palavra linda de Deus, a igreja cheia de Deus. E eu estou aqui meditando como Deus tem feito e tem agido com poder no nosso meio. Só um maluco não discerne como Deus tem agido com poder aqui. Mas Paulo viu na igreja do Corinto, e eu estou vendo na nossa igreja claramente Deus manifestando o seu poder. Mas Paulo viu que havia um impedimento para que os irmãos crescessem mais. Paulo olhou para aquela igreja e tratou com a igreja de maneira muito dura. Paulo chamou eles de carnais, de crianças, disse que Paulo queria dar alimento sólido, mas eles só queriam o leitinho espiritual, só podiam ter o leitinho espiritual. Eu vou ler de novo esse texto, que nós lemos, é bem rapidinho. 1 Coríntios 3, 1-3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, uma igreja que tinha todos os dons e fazia muitas coisas, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podes, porque ainda sois carnais. Há entre vós, preste atenção nisso, há entre vós inveja, contendas e dissensões. Na sua tradução pode ter ciúmes e divisões, conforme for a sua tradução. O que é que vem na sua cabeça quando você lê ou ouve um texto desse? Que o apóstolo Paulo vê que os irmãos não cresciam espiritualmente, não podiam comer alimento sólido, tem que ficar ali no leitinho como um bebê de colo. E Paulo disse que não podia pregar algo mais sólido para eles, porque no meio deles via inveja, contenda e dissensões.
Eu olho para isso e vejo que essa é a nossa realidade. Eu olho para mim e vejo que isso é a nossa realidade. Nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos melhorar muito nisso para poder recebermos da parte do Senhor Deus, mais do que a manifestação do seu poder que nós queremos e continuamos querendo, mais do que ver tanta coisa que Ele está fazendo e eu continuo querendo, mas olhar não só para os dons e para as manifestações e as capacidades e a capacidade de realizar coisas. Eu quero poder olhar e ver a manifestação do fruto do Espírito, do crescimento espiritual interior, das virtudes de Cristo no meio da igreja. E o que impede isso acontecer, segundo a palavra de Deus, são inveja, contenda e dissensões. Olhe bem para mim quando eu digo que envelhecer não significa necessariamente crescer, sobretudo espiritualmente. Tem gente que envelhece, chegou aqui e fez eu sou kids, eu sou realidade, e está envelhecendo, e juventude, e adultos, gente que já virou avô, mas não necessariamente tem crescido espiritualmente, porque tem um coração que continua cheio de inveja, cheio de contenda e cheio de dissensões. E não é fácil vir pregar isso aqui, creiam nisso, não é fácil. Porque eu sei que o que os irmãos querem ouvir são outros sermões que eu sei pregar, e tenho muitos deles. Um sermão de encorajamento onde eu vou dizer que vai dar tudo certo. E eu não posso garantir que dê tudo certo, mas ainda que não dê certo aqui, vai dar no céu. Ou então alguns irmãos preferem ouvir um sermão de acolhimento, você não está só. Nós, como igreja, estamos junto de você. E Jesus disse que você não ia ficar só nunca, porque Ele está junto de você. O Espírito Santo é o seu amigo ao seu lado. Ou um sermão de consolo, dizendo que o seu choro agora não vai comparar com o que vai acontecer no futuro, porque no céu não vai ter choro, não vai ter sofrimento. E todos esses sermões que eu prego são verdadeiros, que são a palavra de Deus. Mas tem hora que eu tenho que vir pregar contra contenda, contra inveja, contra dissensões. Porque se nós amadurecermos e crescermos interiormente, nesse movimento, a gente vai ser encorajado, acolhido e consolado. Amém? Então, livre-se da inveja. A palavra para inveja, nesse texto, é zelos, de onde vem zelo, também de onde vem ciúme. Uma vez eu fiquei com Paula, eu estou casado com Paula há muitos anos já, a gente está junto há 25 anos. E eu já briguei com Paula por todos os motivos que você puder imaginar no mundo. Menos por ciúme. Ela não tem ciúme de mim, às vezes eu queria. E ela não tem, e eu não tenho ciúme dela. Aí teve um dia que eu disse, amor, tu tem que ter um ciúmezinho de mim. Pelo amor de Deus, arruma um ciúme. Aí ela não tem ciúme de mim. Eu digo, para pelo menos mostrar que tem um zelo. Não tem esse negócio, né? Arruma um zelo aí por mim. Aí eu descobri que, pelo menos no grego, o koiné aqui do Novo Testamento, a palavra é a mesma. Zelo e ciúme é uma palavra só. Então a gente está intercambiando a tradução. Pode ser inveja também. Aqui foi traduzido por inveja nessa minha tradução. Esse sentimento é quando a gente se ressente do sucesso alheio. É quando a gente se ressente da roupa que o outro tem, que a gente não tem, ou do cabelo que a outra tem, que a gente não tem, ou do trabalho que o outro tem, que a outra não tem, ou do ministério, de qualquer coisa. Nós nos ressentimos de não ter o que alguém tem. Em vez de a gente se alegrar com o outro, a gente se esconde em parecer zeloso, mas não é zeloso, é invejoso mesmo. A palavra é a mesma. A gente fica inventando de que está com cuidado, e aí pede para as pessoas não fazerem tal coisa, ou não aparecerem, ou não brilharem, mas na verdade não é zelo, nem é cuidado, é pura inveja. Inveja porque nós não estamos fazendo o que ela está fazendo, não temos o que ela tem, não somos o que ela é, e a gente sente inveja. Eu digo isso no... Quem já ouviu meu Olho Graça aqui? Pouca gente, porque é culto de jovem, né? Então eu vou dizer para vocês que nunca vão lá ver esse olho. Tem uma hora que eu digo no meu olho, quando eu me lembro, que é assim: eu tenho mais de 25 anos de pregador do Evangelho e de advogado, e nunca vi, na história da minha vida cristã, a turma chega no meu gabinete para dizer assim, já chegou uma pessoa e diz assim, eu sou um assassino, já chegou. Eu quero que o Senhor ore por mim, eu quero confessar meu pecado. E eu orei por um assassino. Já orei por todo tipo de pecador. Adúltero, então, a adúltera chegava de monte. E Marcondes ficava na porta do meu gabinete pastoral orando por mim enquanto eu atendia. Era assim, não era, irmão? Na Catedral da Trindade. Era eu atendendo o povo aqui, Marcondes na sala do lado, de Tucaia, com o povo que vinha para eu atender. Mas sabe quando nunca chegou?
Nunca chegou alguém no meu gabinete pastoral e disse assim: pastor, ore por mim. Por quê? Porque eu sou invejoso. Nunca. Nunca chegou para alguém para dizer assim: eu tenho um sentimento de inveja, eu queria muito ter o namorado daquela menina, eu queria muito ter o ministério daquele rapaz, eu queria ter o emprego e o carro daquele outro. Nunca ninguém chegou. Agora, Paulo diria, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, se eu faço, quem me livrará desse corpo de morte? Miserável homem que sou. A não ser que você seja de uma outra natureza que não humana, você sente inveja. Querendo ou não, admitindo ou não, você sente. E eu também. O problema é se a gente dá corda para ela ou não. A gente precisa aprender a confessar esse tipo de pecado, que tinha uma lista que eu não vou poder trazer, porque o texto hoje fala de inveja, eu quero falar só dela. Para poder nós confessarmos e lutarmos contra isso, para poder crescer. Porque é a inveja, a contenda e a dissensão que nos impede de comer o alimento sólido e nos mantém comendo somente o leitinho. E eu não quero que a nossa igreja fique no leitinho espiritual. Amém? A inveja destrói a cooperação e cria competição, comparação. O corpo não funciona bem. Livre-se da contenda. A contenda, a palavra no grego é eris. Significa briga, luta ou rivalidade. Ela pode ser traduzida dessas três maneiras. É quando alguém sente tanta inveja, ou tanto ciúme, ou tanto zelo, porque é uma palavrinha mais politicamente correta, que não só sente, mas pratica. Porque a inveja é um negócio que você sente, um ciúme, um zelo. A contenda é quando você não suporta mais e bota isso para fora. Isso vira discussão, isso vira desentendimento. Você tem que provar que é melhor do que o outro, ou você tem que impedir que o outro faça alguma coisa. Você tem que brigar com alguém. Aí gera contenda. E pessoas brigam em todo canto. E a palavra de Deus diz que no que depender de nós, temos que ter paz com todos. Naquilo que depender de nós, a gente tem que ter paz com todo mundo. Tem um pastor que eu gosto muito, carioca, chamado Daniel Guanais. Ele já pregou aqui no culto da manhã e na conferência dos homens, e vai pregar aqui no culto da manhã do dia 14 de setembro. De novo, é uma pessoa que eu gosto muito. E um dia, de vez em quando, ele abre umas caixinhas no Instagram para perguntar, e alguém perguntou assim para ele: quais são os conselhos que você dá para ser um bom líder? Uma coisa parecida com isso. A resposta eu printei, mandei para os meninos, mandei para Mateus e os outros líderes daqui da igreja, seminaristas. O primeiro item, se não me engano, daquela lista que Daniel Guanais acha que um bom líder, mas eu acho que devia ser um bom cristão, qualquer pessoa devia ter, é dizer assim: ser um pouco mais diplomático nas relações. Eu achei fantástico aquilo. Printei e mandei para todo mundo. Porque às vezes a gente vive num mundo que o povo briga demais. Briga demais na igreja, briga demais no trânsito, briga demais na família, briga demais no trabalho. É um bando de crente barraqueiro e bota a culpa no temperamento. Ah, porque eu sou colérico. Ah, porque eu sou não sei o quê. Não, você é crente. Crente não faz barraco. Crente não pode estar criando desentendimento e contenda em todo canto que vai. É contra a nossa natureza. Tem pastor que vive de contenda. E isso não é igual a Jesus. Nós precisamos sair do leitinho espiritual e ir para algo mais sólido, para não sentir na motivação do coração as invejas e os ciúmes e os zelos. E ainda que a gente sinta, a gente tem que abafar. A gente não pode deixar que isso vire contenda, discussões eternas. Um dia eu virei para um dos pastores da minha diocese, que eu via ele tendo algumas contendas, e eu disse: olha, presta atenção, Deus não me chamou para ser bispo de alguns, Deus me chamou para ser bispo de todos. Significa dizer que você é pastor, não é pastor de alguns de quem você escolhe ser na igreja, você é pastor de todos. E se eu tivesse um líder aqui na minha frente, como eu tenho muitos aqui na minha frente, eu diria: você não foi chamado para ser só líder daqueles que você gosta, ou do seu time, você é chamado para ser líder e servo de todos. E se vale para o pastor, vale para o líder, vale para o membro da igreja. Você não é chamado para ser membro ligado a uma ou duas pessoas no corpo a quem você gosta, você é chamado para ser membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é diverso. Não é só de quem você gosta. Pare de dizer que você pode ser amigo de um e ter contenda com o outro, porque isso não é de Deus. E nós precisamos acabar com o partidarismo.
Naquela igreja lá de Corinto, você deve conhecer o texto que continua. Eles ficavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Os mais espirituais: eu sou de Cristo. Todo mundo é de Cristo. E aqui a gente abre: mas eu sou ovelha de tal pastor, sou de tal ministério, sou de tal coisa. Meu amigo, acaba com isso. Nós somos um corpo. Nós não escolhemos os nossos irmãos, nós não escolhemos em quem nós temos que estar ligados, porque nós temos que estar interligados todos. E enquanto a gente tiver partidarismo na igreja, a gente vai ter todos os dons, e a gente vai fazer muitas coisas, mas ainda vai estar no leitinho, e eu estou doido para receber, e que a igreja inteira receba alimento sólido do Senhor. Mas eu preciso que a gente acabe com os partidarismos e as divisões. Amém? Tem um negócio de time de futebol que eu não consigo entender. Se eu sou de alguém, eu sou amigo de fulano, então eu não posso andar com fulana. Isso é uma tristeza, não pode ser assim. Porque o final disso é as dissensões, do grego dikostásia ou dikostasia. Como eu levei pau em grego, eu não sei exatamente como é que pronuncia. Mentira, não levei pau não, eu passei. Senão eu não estava aqui, eu passei. Foi uma passada meio se arrastando? Foi, mas eu passei. Essa palavra é que foi traduzida por divisão. Divisão é quando a inveja está no coração, vira contenda, vira briga e chega à divisão. Essa palavra significa lados opostos. Por isso que vai falar de divisão. É o corpo fragmentado, o corpo faccionado. E muitas vezes eu vejo isso acontecer. A pessoa vem para mim e veja, observe, eu quero que você entenda isso não só no contexto da igreja, é no contexto da sua família, é no contexto do seu ambiente de escola, no seu ambiente de trabalho. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando isso com minha família, no ambiente de escola, de menino pequeno, menos de 13, 12 anos eu acho. Estava conversando sobre isso em todos os lugares. A divisão existe, as facções existem, as dissensões existem por conta de tudo isso que a gente está falando agora. E a meta é a gente não fracionar, não dividir, mas sim multiplicar. É você entender que essa palavra não é só para ministérios de igreja, é para você ter uma vida que multiplica e não divide. Uma vida com mais pacificadores do que pessoas que dividem o corpo de Cristo. Amém? Eu gosto de multiplicar, não gosto de dividir. E eu acho que você deve pensar assim também. Alguém pode arguir: mas pastor, eu já fui vítima de divisão na igreja, eu já fui vítima de facção na igreja, de dissensões, de invejas, e se você foi, junte-se ao clube, eu também fui. Mas como eu sou o bispo aqui hoje, em nome da igreja, eu quero lhe pedir perdão. Mas nós somos pecadores, e eu não posso nem garantir que você não vá sentir isso de novo, porque como pecadores que somos, provavelmente você vai sentir isso de novo. Mas eu quero que você ore e peça ao Espírito Santo que lhe ajude a crescer hoje, e lutar internamente contra o ciúme, a inveja e o zelo. Lutar interna e externamente contra as dissensões, contra as contendas, contra as brigas. Segure sua onda no domínio próprio em relação a isso, para que nós não tenhamos divisões e somente multiplicações. Amém? Fiquei pensando também que alguém vai dizer para mim hoje à noite, não vai agora, porque eu estou dizendo, se eu não dissesse, diria. Alguém ia mandar um inbox para mim no Instagram e ia dizer assim: poxa, que palavra, foi uma lapada. O povo deve ter sentido. O povo deve ter sentido, não, eu quero que você sinta. Porque essa palavra é para você, porque é para mim. Essa palavra não é para o outro. Todos nós sentimos isso. Todos nós sofremos essa tentação. Todos nós estamos passíveis a isso, a inveja, ciúme que gera tudo isso que a gente falou aqui, dissensão e divisão. Essa palavra é para você, cresça nisso. Eu estava conversando com o Marcondes agora, 5 minutos antes da gente descer, de que recentemente nós tivemos uma experiência, eu e ele, pública, que me encantou muito. Que nós estávamos num determinado lugar, onde a gente já tinha ido uma vez,
e tinha tanta divisão, tinha tanta dissensão, e tinha tanta inveja, e tanto ciúme, tanta comparação, e parece que ali havia um emperro, nada acontecia. Você já sabe, a gente chega num lugar e parece que não sente a presença de Deus. Pode os meninos ficarem cantando, pulando, maluco pode plantar bananeira aqui, a gente não sente a presença de Deus em nada. E era assim. Aí depois a gente voltou outro dia, nesse mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas as pessoas estavam pacificadas. As pessoas estavam em unidade, em amor. E aí Deus se manifestou. E não precisou de nada. Deus se manifestou, porque o salmista vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque quando a gente está assim, ali o Senhor ordena bênçãos e vida para sempre. Eu quero que a nossa igreja, eu quero que você venha para esse culto da tarde e sinta a presença de Deus. Eu quero que esse ambiente seja tão maravilhoso, que você saia daqui transformado, para acabar com ciúme, zelo, dissensão, aonde você estiver. E eu quero que isso aconteça, mas para isso acontecer, para nós darmos um passo de crescimento, para nós entrarmos no alimento sólido, você precisa orar hoje, se arrependendo de toda a inveja, todo o ciúme, toda a dissensão, toda a divisão e todo o partidarismo que você conscientemente ou inconscientemente deixou crescer no seu coração, e por aí vai. Amém? Por último, e os meninos podem chegar, veja como é que Deus faz as coisas, para me mostrar que Ele me ama muito. Eu tenho uma autoestima muito grande com Deus, não se aperreie com isso não. Eu sei que Deus me ama muito. Mas eu vinha no carro sozinho, para cá agora, orando esse sermão. E eu não sou bom de música worship, que esses meninos cantam. Embora que eu tenha um ministro de louvor worship, que passa o dia botando essas músicas para mim. Mas eu não sou bom. As músicas que eu escuto são outras. E ontem eu estava no Profetiza, lá na Trindade, e cantou uma música lá, que eu não me lembro de ter ouvido nunca, essa música. Mas eu achei muito bonita a música. Nem se anime para botar o tom da música que você ia tocar, porque eu vou pedir para vocês tocarem outra música. É a que vocês estavam tocando antes do processional. Aí, eu vim com essa música na cabeça, orando esse sermão. Desculpa, eu só te dito agora. É porque eu só me lembrei disso agora. Eu estava cantando, e eu não sabia cantar, porque eu só ouvi ela ontem. E eu só sabia uma frase da música. Uma frase da música que eu ouvi ontem. E essa música martelava no meu coração. E não sabia cantar, não sabia nem procurar no Spotify. Estacionei, me arrumei, desci, estava na fila do processional, ouvindo a música que Gabriel estava cantando aqui no templo, antes de a gente entrar. Vai só o refrãozinho dela, Gabriel. Final que tu estava cantando quando a gente entrou. Não, o refrãozinho. Cristo. Cristo é tudo. Vai lá. Pode nos dar Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, Cristo. Quando o Malu cantou essa música ontem lá no Profetiza, eu fiquei com essa frase na cabeça. Cristo é a beleza revelada do Pai. Eu vim balbuciando essas palavras no carro e ouvi quando eles cantaram. Cristo é tudo. Ele é o Rei, Ele é o dono dessa igreja, Ele é quem a gente ama e honra e adora, e a razão da gente estar aqui. E eu fiquei pensando, o que é que esse sermão nos ajuda para encontrarmos Cristo e sermos parecidos com Cristo? A beleza revelada do Pai não só tem uma cabeça, Ele é a cabeça de um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e Ele é a beleza revelada do Pai. Para que eu possa contemplar a beleza dEle plenamente, eu preciso estar bem com os meus irmãos, com o corpo, para que o cabeça se manifeste com o corpo. Não dá para ter uma espiritualidade de música e de cantar a Cristo se eu não tenho nada com o corpo. Qual a beleza
de Cristo que eu não conheço e que preciso conhecer. Diz a canção: qual a beleza de Cristo que eu não conheço e preciso conhecer? Hoje, a beleza de Cristo que eu e você precisamos conhecer é a beleza daquele que não tem inveja, que não gera contenda e que não faz divisões e partidarismos, para que no lugar que a gente esteja, o Senhor ordene bênçãos e vida para sempre. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Em nome